Fala galera, tudo bem? Hoje o dia tá bonito aqui. Resolvi vir dar uma andada no parque, tomar um sol e fazer um vídeo sobre as minhas impressões do meu primeiro ano no Canadá. Então, esse mês completou um ano que eu tô morando aqui em Toronto, no Canadá. Eu queria fazer um resumo do que eu acho da vida aqui, de como foi esse meu primeiro ano. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar é que assim, a sua experiência no Canadá vai depender brutalmente da cidade em que você for morar, né? Então, eu já conheci algumas cidades aqui, já conheci pessoas que moraram em regiões diferentes no Canadá, e a conclusão que eu cheguei é que não existe uma experiência de Canadá. Existem várias experiências muito distintas, muito diferentes, né? Então, dependendo do lugar que você escolhe para ficar aqui no Canadá, a sua vida vai ser completamente diferente, as facilidades e dificuldades também vão ser totalmente diferentes, né? O Canadá ele é um país muito diverso, muito heterogêneo, então a vida em Toronto é totalmente diferente da vida de Calgary, que é totalmente diferente da vida de Newfoundland e assim por diante, né? Então, esse é o primeiro parênteses que eu queria fazer. Então eu vou contar da minha experiência de uma pessoa que mora em Toronto, que mora em Downtown Toronto, que vai ser uma experiência totalmente diferente de quem mora em outras regiões, em outras províncias. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar é a questão de custo de vida, né? Custo de vida e aluguel no geral. Então, assim, hoje em dia não é segredo para ninguém que o custo de vida no Canadá em geral, mas sobretudo em Toronto e Vancouver, aumentou muito, né? Por causa da inflação, principalmente aluguel de imóvel, né? Então, em Toronto, um imóvel de um dormitório, você vai gastar uma média aí de 2.300 a 2.500 dólares por mês. Um apartamento de um dormitório, às vezes até um estúdio menor, né? Então, em Vancouver é de 10 a 20% mais caro, mas é mais ou menos essa mesma faixa. Então, assim, tem essa questão do custo de vida. Tem também uma questão das compras de supermercado e tudo que você precisa comprar na farmácia, que tem que entrar na conta também. Isso não varia muito de região para região, então até em cidades um pouco mais baratas, como Montreal, eu fiquei sabendo que o preço que você gasta em comida não é tão diferente. O que varia mais de uma região para outra é mesmo o custo de aluguel, né? Agora, o outro ponto é a questão de trabalho, né? Então, como conseguir emprego aqui no Canadá? Essa é outra questão também que mudou muito nos últimos anos. Então, a resposta curta é que se você não trabalha nas áreas que são de maior demanda aqui no Canadá, que são principalmente a área da saúde, a área da tecnologia, a área da construção civil, a área da manutenção, tipo quem dá manutenção em telhado, encanador, marceneiro. Se você não trabalha nessas áreas de alta demanda, vai ser difícil e demorado para você arranjar um emprego aqui no Canadá hoje em dia, né? Então a situação é que a economia ela deu uma boa arrefecida. Tem algumas pessoas até se perguntando se o Canadá não está entrando numa crise econômica agora. O Banco Central do Canadá ele já começou a baixar os juros, o que ajuda um pouco, mas demora um pouco para fazer efeito. E a inflação continua alta, né? Então, assim, não é um cenário econômico fácil no Canadá hoje em dia, né? Então, isso é outra coisa que você tem que levar em conta na decisão de vir para cá. O terceiro ponto que eu queria falar é a questão social, né? Então, essa é outra coisa que depende muito se você vem para cá com amigos, com família, sozinho. Então,
eu já falei com pessoas em várias situações, né? E também essa outra coisa que vai impactar muito na sua experiência aqui. A sua experiência vai ser bem diferente dependendo de como você vai vir, né? O que dá pra falar assim, estando em Toronto, é uma cidade muito cosmopolita. Mais da metade da população de Toronto é composta de estrangeiros. Então tem muita gente na mesma situação, né? Muita gente que é newcomer, que é novo na cidade, e isso favorece um pouco para você fazer amigos com essas pessoas, né? No entanto, não é que nem no Brasil ou em muitas cidades no Brasil em que as pessoas são assim, no primeiro contato já super abertas, né? Então talvez tenha um pouco essa dificuldade, essa diferença cultural, mas assim, o que você tem que fazer, como é o caso em pessoas recém-chegadas em qualquer cidade do mundo, inclusive no Brasil, né? Você tem que se esforçar para participar de atividades, de grupos, né? Em que você faça novos círculos sociais, né? Eu já conheci pessoas aqui que moram em Toronto por mais de 10 anos e vieram casadas e se separaram e se viram numa situação que não tinha nenhum amigo aqui na cidade. Então ficava sempre com a mulher, com a família, né? E não fez amigos, né? Então se você realmente não proativamente procura atividades para fazer, círculos sociais, realmente vai ser muito difícil você fazer amigos aqui em Toronto. Não porque as pessoas são antipáticas nem nada, mas é porque você é recém-chegado numa cidade, você não tem ainda um network, um círculo de amizades, você tem que correr atrás, né? E essas coisas não são automáticas assim como na sua cidade natal. E o último ponto que eu queria falar é a questão de qualidade de vida, segurança, né? Que isso é um ponto que é o fator pelo qual muitas pessoas escolhem vir para o Canadá, né? E foi um dos fatores preponderantes na minha decisão. E também varia bastante dependendo da cidade e região onde você mora, né? Falando aqui no Canadá, falando aqui em Toronto, Toronto é uma cidade segura, super segura, se comparada, por exemplo, a São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, uma das coisas que eu acho mais impressionante daqui e que realmente valida a minha decisão de ter vindo para cá é o fato de você poder ficar aqui no meio da rua, no meio de um parque, no centro da cidade, com o celular na mão, sem problema nenhum, né? Então ninguém vem te abordar, não tem problema nenhum de ninguém passar e arrancar o celular na sua mão. As pessoas aqui, elas olham o celular andando no meio da rua, tem no celular no meio da rua. Isso praticamente em qualquer lugar de Toronto, não importa se é no centro, se é em áreas mais residenciais. Eu já andei de noite aqui, tarde da noite, em Toronto, no centro, e nunca tive problema nenhum. Então realmente é uma cidade segura. Porém, como qualquer outra grande cidade do mundo, Toronto está sofrendo por um aumento muito grande de moradores de rua. Isso é uma coisa que, falando com residentes aqui de Toronto, que moram aqui há muito tempo, né? Isso é algo que nunca teve aqui em Toronto e agora está começando a ter. Então é um pouco chocante assim para quem já morava aqui há mais tempo em Toronto, que nunca viu isso, né? Nunca teve contato com um morador de rua. Agora sim, você anda no centro e é muito comum você ver em algumas esquinas moradores de rua. Você vê em alguns parques, eles montam essas barracas para ficar dormindo nos parques, né? Agora sim, comparado a São Paulo, nem se compara, assim. Então deve ter 10%, talvez 5% da população de mendigos que São Paulo tem, assim. Então você vê um ou dois aqui e ali, mas nada se compara ao centro de São Paulo, a Praça da Sé, enfim. É óbvio que tem bairros, né, que você tem uma concentração maior de mendigos, mas ainda assim, né, comparado ao Brasil,
assim, é quase nada praticamente, né? Então, assim, para quem nunca viu pobreza ou morador de rua na vida, vai chegar em Toronto e vai ficar um pouco desiludido, né? Agora, para quem está acostumado a essa realidade no Brasil, você chega aqui e fala e vê que não é algo tão ruim assim, não é tudo isso, né? Então, no geral, Toronto continua sendo uma cidade segura, a qualidade de vida continua sendo muito boa. A saúde pública, até agora eu nunca precisei usar para nenhum caso muito grave, mas sempre que eu precisei ir num médico, fazer um exame, sempre fui muito bem atendido e sempre foi super rápido, né? Então isso é uma coisa que eu estava preocupado antes de vir para cá, né? Que principalmente durante a pandemia a gente ouviu que tinha muita demora para você conseguir atendimento na saúde pública aqui. E em alguns casos, por exemplo, eu fui marcar médico e consegui marcar para o dia seguinte. Então, e tudo público, tudo gratuito, né, pelo governo aqui. Agora, isso também é óbvio que varia muito dependendo da cidade de onde você está. Então, se você mora numa região mais agrícola, uma região mais remota, você vai demorar mais para achar médicos disponíveis, né? E pode ser que você demore muito para conseguir atendimento, para conseguir marcar uma consulta, enfim, isso também depende de onde você está. Então, no geral, é isso. Essas são minhas impressões de um ano morando aqui no Canadá, mais especificamente em Toronto. E como eu falei, né, se você for falar com alguém que mora em Montreal, alguém que mora em Vancouver, alguém que mora no norte do Canadá, Labrador, Winnipeg, a experiência vai ser completamente diferente, né? Então essa é a única precaução que você tem que tomar.